Fala investidor e investidora, no vídeo de hoje você vai aprender sobre dividendos, o que são dividendos, o que são ações e como começar. Curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, porque se você fizer isso, você ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou assessor de investimentos, planejador financeiro e meu objetivo é te ajudar a ter mais tranquilidade financeira. Portanto, hoje você vai aprender o que são ações, o que são dividendos e terceiro tópico, como começar. Então, primeiro tópico, o que são ações? Antes de a gente começar a falar sobre dividendos, você precisa entender o conceito de ações. Ações é uma fração do capital social da empresa. O que é isso? Vou dar um exemplo aqui. Se a empresa quer pegar mais dinheiro, ela pode ir para o mercado e ela vende um pedacinho do patrimônio dela, do capital social dela, para os investidores e ela consegue se capitalizar. Então, quando você investe numa ação, você está comprando um pedacinho de uma empresa e aí você vira um acionista da empresa, você tem ali um pedaço da empresa. E aí, quando você tem uma ação, se a empresa distribui dividendos ou qualquer outro provento, você vai ter direito proporcionalmente ao tanto de ações que você tem. Uma outra vantagem também de você comprar ações, dependendo do volume de ações que você tem e dependendo da ação, você tem direito, por exemplo, à votação em assembleia. Então você tem direito a voto. Então é uma série de benefícios que você tem ao investir numa ação, porque pensa você, se você está investindo em uma boa empresa, comprando boas ações, você está virando sócio de grandes empresas, empresas líderes do mercado. E as ações são negociadas na Bolsa de Valores, aqui no Brasil é a B3, e aí você consegue comprar e vender uma ação. E aí, como tem várias pessoas comprando e vendendo, esse preço da ação ele vai oscilar de acordo com a demanda do mercado, com o resultado divulgado pela empresa, tudo isso vai interferir no preço da ação. O investimento em ação é considerado um investimento mais de risco, só que é o que eu indico para os meus clientes. Aquilo que você coloca em ações, você tem que pensar para o longo prazo, porque no curto prazo as ações elas vão oscilar. Só que se você pensa no longo prazo, principalmente se você pensa em dividendos, você está investindo em uma boa empresa. E se é uma boa empresa, ela é perene no longo prazo. E a rentabilidade dela, no longo prazo, pode ser muito maior, por exemplo, do que uma renda fixa. E no mercado de ações vai existir aquela empresa com mais risco, aquela ação com mais risco, de empresas que estão em crescimento. Só que vai existir aquelas ações que são de empresas, às vezes, centenárias, são empresas muito consolidadas e que você tem uma segurança maior na hora de investir. Então, apesar de oscilar o mercado de ações, se você está investindo em uma boa empresa e sempre acompanhando ela, isso te deixa mais tranquilo para arriscar. Agora que você entendeu o conceito de ações de forma simples, eu vou te explicar agora o que são os dividendos. A empresa ela tem lucro e ela distribui o lucro para os sócios. E quando você tem uma ação e aquela empresa distribui bastante lucro, se você é sócio, você tem direito a receber esses lucros, que são os dividendos. A distribuição de lucro pode ser de forma de dividendos, de outros tipos de proventos que eu não vou me aprofundar aqui. O que você tem que entender? Que se você tem uma ação e ela é boa pagadora de dividendo e ela distribui lucro, você vai receber uma parte desses lucros. E você recebe esses dividendos de acordo com a política da empresa em distribuir esses dividendos. Então ela vai determinar ali as datas e aí você consegue ter ali também uma previsão de como que você vai receber esses dividendos, data e tudo mais. E os dividendos é uma forma de retorno importante para o investidor. E na minha opinião é muito interessante, porque se você investe numa empresa que te paga um dividendo, pensa você, a empresa está crescendo, seu patrimônio também está crescendo, só que você está sempre recebendo os dividendos, uma distribuição de lucro da empresa. Então, no longo prazo, isso vira uma renda passiva para você. E às vezes, se você não precisa dessa renda, você reinveste na ação. E isso, no longo prazo, é positivo para você, tanto para sua aposentadoria quanto para sua tranquilidade. Pensa você, pode virar uma segunda fonte de renda. Agora que você também já entendeu o conceito de dividendos, talvez eu plantei uma sementinha em você e despertou para você aprender mais sobre esse assunto, a gente pode ir para o terceiro tópico, como começar. Eu separei aqui algumas dicas para você começar, porque assim, para você entrar no mercado é importante você buscar conhecimento e se aprofundar para aprender, por exemplo, a primeira forma que você tem
para começar é através de análise. Você precisa aprender a analisar uma ação para saber se ela é boa pagadora de dividendo, se ela é uma empresa saudável e tudo mais. E aqui eu separei algumas dicas para você na hora de analisar, que eu gosto de olhar também. Primeiro, o histórico de dividendos. Se você olha uma empresa boa pagadora de dividendos, se você olha para trás, você consegue ver o histórico de pagamento desses dividendos. Isso te dá uma segurança maior para escolher a empresa. Segundo indicador que eu gosto de olhar, o dividend yield. O que é isso? Ele é um indicador que ele vai medir o dividendo em porcentagem, né, em relação ao preço da ação. Então, você olhar um dividend yield elevado quer dizer que a empresa paga bons dividendos. Lembrando, você não pode olhar só esse indicador, você tem que olhar outros também, como por exemplo o histórico que eu mencionei para você e outros indicadores. Mas um outro também que eu gosto de olhar é a saúde financeira da empresa. Pensa você, se a empresa não tem uma saúde financeira, vai ser difícil ela distribuir lucro. Então, se você investe numa empresa com saúde financeira, é mais provável dela pagar dividendo. E uma outra coisa também, normalmente as empresas que pagam dividendos são empresas já bem consolidadas, bem posicionadas no mercado, empresas perene que cresceram bastante e agora elas conseguem distribuir mais lucros. E lembrando novamente, aqui eu deixei algumas dicas para você olhar na hora de analisar a ação, boa pagadora de dividendo, mas você não pode só olhar isso, você tem que se aprofundar, entender o projeto da empresa, aprender o risco ali que existe ali na empresa e olhar outros indicadores. Se você ficar bom nisso, você vai ter muito mais segurança na hora de investir. Uma outra sugestão que eu vou deixar para você também aqui, que eu indico também para os meus clientes, e eu tenho também uma parte da minha carteira nessa dica, que são as carteiras automatizadas da XP. É basicamente você entrar numa carteira onde você vai ter ações e essas ações vão ser administradas pela XP. Então você não se preocupa qual ação está melhor ou não. O que você vai fazer? Você vai receber relatórios mensais e você vai sempre estar olhando esses relatórios. Por que teve uma troca de ação, por que comprou essa ou aquela e quais que são os dividendos. E inclusive tem uma carteira específica para dividendos, que é uma carteira que eu tenho em carteira, eu indico para os clientes e é uma carteira com foco em dividendos. E é interessante porque você acaba não se preocupando se a ação está cara ou se está barata. O que você tem que fazer? É acompanhar os relatórios e começar a buscar conhecimento sobre esse assunto. O que você pode fazer? Você investe nessa carteira e vai procurando conhecimento, vai estudando do mercado e aí você cria a sua carteira também. Assim você consegue começar com mais segurança e aí você consegue, em paralelo com isso, estudando e aí também criar a sua carteira. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Procurei aqui deixar de uma forma bem simples para você entender e colocar em prática. E tem esse material em PDF. Aqui no final do vídeo você pode baixar esse material em PDF para você ter esse conteúdo também, tá bom? E se você quer que eu crie mais conteúdo sobre ações, deixa aqui no comentário e até a próxima.